Estamos dando início a mais um jornal AG News para o nosso querido telespectador. Muitas informações hoje vamos trazer na nossa programação. No nosso primeiro bloco, vamos trazer um pouquinho sobre os 60 anos da Globo, a festa que aconteceu ontem. Um momento memorável na história da comunicação. Nós também temos a novidade do lançamento, da inauguração de um shopping que está nascendo, que está chegando na cidade de Jaguaruna, Santa Catarina. É a cidade lá do nosso comentarista de esportes. E nós vamos trazer tudo sobre essa inauguração que vai acontecer. Nós vamos trazer aqui no nosso jornal também um pouquinho das informações de como você pode assistir a nossa programação. Pois a AGTV, onde nós transmitimos o nosso jornal AG News, é uma emissora chamada TV Aberta do Futuro, pois ela não tem fronteiras. Ela nasce dentro da tecnologia streaming, onde você consegue acompanhar em qualquer lugar do mundo através de uma conexão de internet. Nós estamos habilitados em todas as plataformas para que você possa acessar gratuitamente e ter acesso ao nosso conteúdo. A GTV possui uma programação 24 horas de conteúdo, de programas, para que você possa se alimentar de conteúdos de valor e conteúdos diferentes, para que você possa se renovar com a comunicação de cada profissional que aqui está na nossa emissora AGTV. Hoje também vamos falar e trazer um pouquinho de uma mensagem para o nosso telespectador, e já iniciando com essa mensagem. Muitos nós acabamos de presenciar e vivenciar a Páscoa, um momento especial, um momento da ressurreição de Jesus Cristo, um momento onde ele mostra o amor todo que ele tem por nós. Nós fomos escolhidos por ele e ele veio para provar o quanto nós somos importantes. E chegou o momento de a gente começar a se dar conta e a despertar para isso. Então, eu quero trazer uma mensagem que, no reencontro de Jesus com seus apóstolos, com seus discípulos, ele teve um dos discípulos, Tomé, que não acreditou e não estava presente. E ele retorna a esse encontro e mostra para Tomé as suas chagas, pois Tomé precisava ver para acreditar. O que nós trazemos hoje é: bem-aventurados aqueles que creem sem ver. E por que crer sem ver? Porque a verdadeira maravilha da obra de Deus é quando nós permitimos que a nossa fé seja superior às nossas limitações humanas. Quando nós nos permitimos enxergar a presença dele mesmo sem estar aqui fisicamente, porque ele está contigo o tempo inteiro. E isso, as escrituras, os ensinamentos, nós vivenciamos isso constantemente. Mas a maravilha é quando você passa a se permitir, a se conectar com Deus. E quando você se conecta, você fecha os seus olhos, você pode estar com eles abertos, mas você sente a presença dele. Ele nos usa o tempo inteiro para alimentar uma mensagem para você. Nós estamos aqui sendo um instrumento, porque toda vez que nós trazemos a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, a palavra do Senhor, nós estamos tendo instrumentos, levando esta fé, levando este ensinamento, para que você se dê conta do valor que você tem. Nós vivemos numa enxurrada de conteúdos
que fazem nós mesmos nos desacreditarmos de nós mesmos. E é assustador, mas esta é a realidade, é a luta do bem contra o mal. Ela faz parte, porque Deus nos permitiu escolher. Então, quando Ele nos permite escolher, Ele nos dá a dádiva de se dar conta das maravilhas que nós podemos ter. Mas a gente que escolhe. Ele está ali o tempo inteiro para nos acolher. Ele está ali o tempo inteiro para nos ensinar. Basta a gente enxergar. E não é enxergar com os olhos, enxergar com o coração. Quando Tomé enxergou as chagas, ele imediatamente tocou o coração e disse: meu Jesus Cristo, meu Deus, porque ele percebeu e se deu conta da falha, do erro, daquele momento da dúvida. Nós somos falhos constantemente, porque muitas vezes duvidamos de nós mesmos. Se nós somos obras de Deus, como podemos duvidar de nós mesmos? Mas isso faz parte do crescimento e da evolução de cada um. Não adianta eu falar e você muitas vezes vai dizer: ah, ela está falando para mim? Não, ela está falando genericamente. Não, eu estou falando para você que sentir tocado, porque é esse o sentido da comunicação, tocar você que está aí do outro lado, com conteúdo, com informação, com algo que possa lhe engrandecer. E quer mais prova de grandiosidade do que ser tocado por Deus? Então, se dê conta, abra o seu coração e comece a despertar para Deus, para o nosso Jesus Cristo, para o nosso Senhor. É este o momento. Quando você é despertado, aí o que eu posso te dizer? Que a felicidade será plena, porque os medos, as dúvidas se apagarão. Porque quem tem Deus não tem medo. Quem tem Deus não tem dúvida, porque Ele é o bem supremo. Então, a gente inicia esse jornal trazendo essa mensagem de força para você que está aí do outro lado. E nós vamos trazer agora um pouquinho também de como você encontra a nossa programação, a nossa AGTV, todos os conteúdos, os programas que fazem parte desta família. Nós somos uma família, um conteúdo feito com muito carinho. Muitos me vêm, às vezes, me perguntando, por causa da emissora tal, por causa do fulano tal, programa do outro. Não vou citar nomes, mas é muito importante. A vida inteira, você que também está aí com um projeto, você que tem um sonho, você vai ser cobiçado muitas vezes pelos outros a desistir, porque as pessoas, elas acreditam muitas vezes porque um já está realizando um projeto, o outro pode não ter o sucesso, e não é por mal, é porque ele não é capaz de enxergar o que você já tem dentro de si, dentro do seu coração. Então, não tenha medo de seguir. E a GTV, ela é uma emissora feita para aquele que se conectar com a GTV. Se Jesus não agradou a todos, imagina se a GTV vai agradar. Nós queremos, nós produzimos conteúdos, nós estamos aqui com uma família para poder tentar agradar a todos. Mas, se não for possível, eu vou desistir? Não. Então, entenda que quando você é conectado com a sua missão, escute, faça suas análises, muitas vezes recalcule a sua rota para que ela possa prosperar, mas não desista do seu sonho, não desista do seu projeto, porque quando ele bate dentro do seu coração, é porque é para ser executado. E aí vai daquela conexão com Deus, aquela conexão que ele vai te dizer: filha, siga, não tenha medo, porque eu estou contigo. E eu venho aqui como prova disso, dizer para você que está aí do outro lado da telinha, que tem algum projeto, que tem algum sonho, que está aí esperando essa força para concretizar, está aqui a prova viva de que é possível
e que muito mais além nós iremos, porque Ele está contigo, Ele está conosco. Então, é isso aí, a GTV, uma emissora que tem dentro da sua origem o principal de tudo, a força de Deus. E quem pode ir contra Deus? Nada. Então, você que muitas vezes fica em dúvida, será que a GTV vai prosperar? Será que o programa da fulana vai dar? Sempre dará, porque aquilo que tem as mãos do Pai, aquilo que tem as mãos de nós na Terra, que já evoluímos quanto às questões dos medos e das dúvidas, não tem. Tudo tem o tempo, óbvio, tempo certo, tempo da maturação. E nós estamos aqui nessa construção de muita satisfação e muita realização, porque tudo aquilo que eu acabei de falar, tudo aquilo que vem do coração, tudo aquilo que a gente identifica como missão e como obra, que é a obra de Deus, nós somos obra de Deus, aquilo que te tocar, não desista. Você vai ser assediado por muitas pessoas ao seu redor para que você desista, para que você duvide mesmo da sua certeza. E aí vai ser o grande diferencial. É você não ter essa dúvida. É você permitir, escutar, não vai ofender, não vai agredir as pessoas por elas não acreditarem no seu sonho. Apenas diga, ok, e siga. Siga sem medo. Bom, agora eu vou apresentar para vocês, porque muita gente ainda está se conectando com essa realidade, com essa tecnologia. A GTV, como eu acabei de falar, é uma emissora que nasce dentro dessa tecnologia de sinal de internet, streaming. Então, você vai poder assistir a GTV em qualquer lugar, em qualquer plataforma, pois estamos em todas as plataformas para viabilizar o seu acesso à GTV. Então, você tem um aplicativo da GTV disponível nos celulares iOS e Android. É só baixar a G espaço TV lá na busca e você vai achar a bolinha laranja, é o nosso aplicativo. Baixe, você não precisa fazer cadastro, você não precisa fazer login de acesso, você baixou, você já saiu assistindo. E por que isso? Porque nós queremos impedir qualquer dúvida, qualquer dificuldade para que você tenha acesso. E a gente percebeu que o cadastro, que o login são limitadores e acabam inviabilizando você de acessar o nosso conteúdo e de outros, né? Então, nós percebemos e nós liberamos essa questão do acesso. Então, você tem acesso gratuito. Baixou, saiu assistindo. Além de estarmos nos aplicativos dos celulares, nós estamos com um aplicativo nas TVs smarts, nessa grandiosa tecnologia. Pois o nosso trabalho é fazer você se conectar pelo celular, mas assistir na sua televisão. O nosso trabalho é construído para retornar aquele hábito que fazia você ter tranquilidade, fazia você se concentrar em família, onde você podia dialogar sobre o conteúdo que você estava assistindo. Isso tudo é para que você volte a entender que a televisão é um hábito que agrega a família. Por muitos anos, nós fomos alimentados pelos nossos pais que a TV prejudicava nossa visão. E realmente prejudicava. Só que aí vieram os computadores, vieram os celulares e as tecnologias foram nos retirando daquela conexão, porque era o meio único da comunicação, os televisores, né? E o rádio. Aí o que aconteceu? Nós fomos migrando os nossos hábitos para essas outras tecnologias, que por uma questão, não é que seja ruim, por uma questão de hábitos e experiências, percebemos que elas se tornaram muito mais prejudiciais para a nossa sociedade do que aquela antiga televisão, que era aquela grande TV que ficava na sala, que hoje já domina o quarto, já domina a sala,
mas porque ela se tornou o seu companheiro diário. E é isso que é a GTV, ela quer ser o seu companheiro diário. Sabe, tem gente que gosta de deixar um canal que fica escutando tragédia, né? O nosso canal, você não vai escutar tragédia, você vai escutar oportunidades, histórias, viagens, você vai ser conectado de coisas realmente que venham a motivar você. Então, deixe ligado a GTV na sua casa e conviva com essa programação que conecta o seu coração, que alerta, que acende a sua chama para que você execute o seu sonho. Então, eu vou mostrar agora para vocês um pouquinho do nosso site, para que você possa se conectar, porque o site ele é o nosso portfólio. O site você encontra todos os programas, os horários dos programas, os parceiros, lá tem notícias, né? Então, no site você consegue buscar a referência. Nós também estamos em todas as redes sociais. O Instagram é um dos portais que anuncia, né, as entrevistas, o que está acontecendo. Mas no site você tem uma dimensão inteira de toda a programação. Então, nós temos aqui o nosso site. Vocês já viram aqui, ó, no banner de cima, nós temos o Pelo Caminho Certo, Conversando pelo Caminho Certo. Esse programa é incrível que estreia semana que vem, na segunda-feira, às 20 horas. Gente, eu estou muito feliz. Esse casal, eles são incríveis. Eles trabalham com uma área que é fundamental e que precisa de muita informação. Eles trabalham com gestão de carreiras e do mental do esporte. Eles são muito direcionados a carreiras de jovens, de atletas. Então, é muito importante. Vocês vão ser privilegiados de um conteúdo de muito valor. Vocês já viram, né, que aqui a gente está vendo a programação, né? Eu estou aqui no ar e vocês estão vendo a programação também. Por quê? A GTV, o site, transmite a nossa programação ao vivo também. Então, você acompanha tudo que está acontecendo pelo site, pelos aplicativos, pelas operadoras de internet, que também o nosso canal está integrado. Então, tudo isso eu vou mostrar para vocês. Então, aqui no banner você troca e consegue ver. Então, aqui a gente mostra que você pode baixar o aplicativo da GTV, a bolinha laranja na sua TV Smart LG, Roku TV, e logo, logo estaremos também na Samsung. Mas você já pode nos assistir pela Samsung e pelos outros aplicativos que nós também já estamos dentro dessas plataformas. Então, aqui vocês vão ver os banners, os horários, né, dos programas que você vai assistir o inédito. Aqui, Log Brands, um programa incrível sobre logística lá de São Paulo. A nossa missa dominical, celebrada pelo nosso abençoado Frei Jaime Bétega. Gente, é um momento de muita satisfação poder entregar para o nosso telespectador a fé, a missa dominical, que é muito importante para alimentar você de fé. E a celebração do Frei Jaime Bétega é algo divino, que eu convido a você a assistir. Temos o nosso querido terapeuta Sandro Barros, que é uma bênção, um homem que vem salvando vidas, por isso uma dose de esperança com o terapeuta. E aqui os kids, né? Os nossos desenhos dos Aqualocos, todas as manhãs, para as crianças poderem se conectar com o sonho. Temos filmes na quarta-feira do Cine Pipoca, temos sessão da tarde, tudo isso. Temos programa direto da Itália, Turismo della Radice, tudo isso para você. Então, você acompanha aqui todos os programas nos banners do site. Tem a programação também, que você pode clicar e ver qual é a programação que vai estar no ar. Ó, ele vai abrir a programação do que vai estar no ar. Na programação, você vai ver, tem os dias, os horários, e aí você seleciona para poder se inteirar qual é o horário do programa que você quer assistir. Então, você consegue acompanhar a nossa programação. Aonde diz vídeos, tudo que já saiu da programação da GTV, tudo que já saiu da semana do inédito,
ele vem para a categoria dos programas. Então, vou dar um exemplo. Vamos ver agora aqui o Vivendo Fora da Caixa, que é o da Damares, que é um programa de viagens maravilhoso. Tudo que já saiu da programação da TV como inédito, você pode assistir depois, aqui, só selecionando o programa. Tudo que apareceu no Frente a Frente com a Andréa Grezana, que é um programa que conta histórias de pessoas, você pode assistir depois. Quer conhecer a história do Frei Jaime Bétega, que é uma bênção? É só clicar aqui. O programa que teve naquela semana do inédito, agora já está aqui disponível em vídeo. Mas você também consegue acompanhar. Aqui nós temos a Maiara Braga, que é radiante, essa jovem modelo linda, carismática. Ela é uma luz, essa menina é uma luz. Nós temos aqui o J. Oliver, famoso nas redes sociais. Esse é um cara que realmente vem fazendo você se despertar no tranco. Ele realmente traz aquela força para que você acorde. Ele trabalha com mentorias, a rede social é um fenômeno, a gente gosta muito de acompanhar, e aqui está um pouquinho da história dele, porque tem muita história para contar. Então, ali você já viu. Aqui, então, voltamos para o home. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês dos locais onde você encontra a GTV. Então, eu já falei que você tem um aplicativo para o seu celular, é só clicar aqui no banner, você vai baixar direto o aplicativo para o seu celular iOS. Se você quer, baixa direto para o seu celular Android. E aqui nós temos uma relação de banners de onde você assiste. Vou dar um exemplo. A RBT-TV é uma operadora de internet da Serra Gaúcha. Então, se você tem a assinatura da RBT-TV, né, como internet, os pacotes, e quando você tem o pacote de TV, você já pode assistir a GTV na própria programação que você já tem em casa. Então, você vai selecionar o canal 119 e vai assistir dentro da RBT-TV. Na Unifique TV, que é uma forte operadora de internet no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ela nasce em Santa Catarina e atinge várias regiões, então ela é uma das mais fortes do sul do Brasil, a Unifique. Nós estamos no canal 47, nos pacotes de TV. Na Ex Internet, que é uma também operadora forte, nossa grande parceira, que está na região de Gramado, está em Araranguá, Maracajá, Arroio do Sol, tudo isso nos pacotes de TV você já assiste a GTV. Então, aqui a Look Fibra Ótica, que é uma operadora de internet do litoral, ali na região de Cidreira, Pinhal. Nessa região, quem assina a Look Fibra já tem a GTV dentro da sua programação. Nós estamos também na Soul TV, que é a maior plataforma de canais gratuitos do Brasil. Então, você encontra o canal 141. A Soul TV tem mais de 200 canais gratuitos, então é uma plataforma. Você pode baixar a Soul TV na sua TV Smart LG, Roku TV, na Samsung, aliás, na LG e na Samsung, e você vai poder assistir mais de 200 canais, e a GTV no canal 141. E na ITV Channel, outra plataforma gratuita com mais de 200 canais que você assiste a GTV também. Na ITV Channel, os canais são divididos por estado. Então, você vai lá, seleciona o estado do Rio Grande do Sul, você vai assistir a GTV. E o bacana é que a ITV Channel você consegue baixar também na sua TV Box. Se você tem uma TV Box do Android, né? Android, aquela Play Store, Play Store é Android TV, você consegue baixar a ITV e assistir a GTV. Então, tudo isso para que você esteja inteirado. E aqui, ó, notícias, uma tristeza da partida do nosso anjo na terra, o nosso querido Papa Francisco, mas ele trouxe uma missão, trouxe uma palavra, uma mensagem mundial de amor, de acolhimento, de respeito. Então,
a sua missão. Agora ele é o nosso anjinho, a nossa estrela no céu. Você encontra aqui na AGTV, no nosso site agtv.com.br. Bom, agora eu vou trazer um pouquinho para vocês dos melhores momentos marcantes dos 60 anos da Globo. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho dos melhores momentos, que foi emocionante. Eu vou mostrar um momento que para mim foi muito emocionante, porque fez parte da minha infância. Eu acho que ela fez parte da infância de todos os brasileiros e também dos adultos até hoje, porque realmente ela trazia uma mensagem de amor, ela tratava a infância e o carinho com muito amor. Erros todos têm, mas é como eu digo, a mensagem foi muito mais linda, marcante do que os erros que possam existir. Então vamos assistir um pouquinho desse momento tão especial da nossa eterna Xuxa, a rainha dos baixinhos. Tá na hora, tá na hora, tá na hora de brincar. Pula, pula, bole, bole, se embolando sem parar. Dá um pulo, vai pra frente, de peixinho vai pra trás. Quem quiser brincar com a gente, pode vir no verde mais e lá, e lá, e lá, e oh, 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 e lá, e lá. Vai dando seu alô, e lá, e lá, e lá, e oh, 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 e lá, e lá, e oh, 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 e lá, e lá, e lá, e oh, 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 é a turma da Xuxa que vai dando seu alô. Tá na hora, tá na hora. Então, vocês viram, esse momento para mim foi tão lindo quando começa a abrir a nave. Me veio uma emoção dentro do meu peito, foi muito forte, porque faz parte da evolução. Você vê, ela saiu da Globo, ela retorna, e é assim a vida é um ciclo de erros, de acertos, mas o importante é quando a gente se dá conta de potencializar mais os acertos do que os erros. E aí a prova disso, de ver aquela nave abrindo novamente. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue o momento da nave. Acho que não tem o momento da nave. É um momento que toca demais, porque é um momento da demonstração do retorno e daquele momento que foi tão especial e marcante no mundo, que é a nossa rainha dos baixinhos, a nossa querida Xuxa. Nós tivemos aqui o momento da Angélica, que também é incrível. E faça um gesto mágico pra música tocar. Bate, bate, eu vim te convidar. Bate, bate, me chama pra dançar. Tem dias que eu acordo. Então, aqui trouxemos um pouquinho. Claro que eu não posso deixar de trazer esse momento hilário, que é das novelas, né? A novela Catancinha. Boa ideia esse casamento primaveril em pleno outono. A Bebel e a Tancinha. Mama, ô Bebel! Ô Bebel! Mas isso aqui não me é os casamentos, isso me é a festa dos grampinos! Eu me trouxe até meus melão pra ver se eu vendo pros patrão. Que boa ideia esse casamento primaveril em pleno outono. Ô Bebel, você não me enche os pacovás? Gente, então assistam, né? Esses momentos especiais. Quem não conseguiu assistir ontem, tem nas redes sociais. E realmente está incrível. Está incrível. Um momento assim de história. Foi muito bacana ver também que eles trouxeram a história, trazendo realmente aquela identidade da antiga Globo. Sem apologia, sem direcionamento valorizando os antigos. Então foi um momento realmente que foi identificado, onde a Globo também provavelmente esteja retornando a essa transformação, entendendo que a gente precisa voltar
aos verdadeiros valores que reconstroem a família e não que destroem. Então, nós vamos agora para um breve comercial, porque nós já estamos aqui com a presença do nosso comentarista de esportes, que logo, logo já entra trazendo tudo o que aconteceu nos esportes. Então, não saia da telinha, nós já voltamos. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah. Mega divertido, mega colorido. Você já viu, é tão macio que escorrega no papel. Parece um arco-íris mega colorindo o céu. Eu mega amo desenhar, eu mega adoro é pintar. Eu mega quero colorir e me mega divertir. Linha Tris Mega, pra colorir, desenhar e aprender de um jeito mega divertido. Estamos de volta dos comerciais e vamos receber o nosso comentarista de esportes, Fausto Grezana, com muito conteúdo de esportes. É isso aí. Seja bem-vindo, Fausto Grezana. Olá, bom dia a todos aí, boa tarde para quem já conseguiu almoçar. Bora falar sobre essa semana que teve também, né? E sobre o final de semana que foi muito importante nos esportes e projetar algumas coisas nesse início de semana também. Bom, então já de início já vamos falar positivamente, porque o nosso querido Internacional venceu Juventude. Como foi esse jogo? Como que está o nosso Internacional, Fausto? Bom, primeiro, né, o Inter, a gente não conversou sobre, né, o jogo contra o Nacional na semana passada, que foi um jogo ruim do Internacional, né? A gente fica com aquela imagem do 3-3, aquela imagem de uma reconstrução de resultado, mas nem perto do que a gente imaginava que tinha que ser a partida, né? O Inter tinha que ter vencido o Nacional, inclusive para ter mais tranquilidade na Libertadores, tinha que ter sido mais dominante contra o Nacional, e foi depois do placar adverso, mas não era para ter passado por aquela situação, e mesmo com aquela situação merecia não, mas deveria ter vencido o jogo. Acho que o Inter aprendeu um pouco aquela situação do Nacional, porque o Inter também sai atrás do resultado contra o Juventude, em tempos parecidos, né? Porque o Inter sai logo atrás contra o Nacional e logo o Juventude já consegue fazer um gol, só que o Inter agiu de maneira diferente nos dois jogos, né? No jogo contra o Nacional, parece que o Inter acha que é só atacar que vai fazer o gol e deixa a desorganização lá atrás, e aí dá mais uma chance de contra-ataque. O Nacional não perdoa, depois mais um lance que mostra aquela insegurança causada pelos dois gols, num lance de escanteio. O Inter tem uma falha de comunicação, o Valência e o Antony falham na jogada, a falha não é única, é falha dupla, e o Nacional faz o 3-0. E aí o Inter teve muito azar na partida, porque tem 2 pênaltis contra o Nacional e um gol que são anulados por causa de impedimento milimétrico, né? Então, mas isso não é desculpa, o Inter não fez um bom jogo contra o Nacional e eu fiquei muito decepcionado. Já contra o Juventude parece que soube absorver melhor o primeiro gol do Juventude e soube entender como é que seria a partida, e aí sim, tivemos uma grande atuação do nosso zagueiro Vitor Gabriel, com 2 gols e 2 belos gols de cabeça, trazendo uma tranquilidade, um resultado que foi justo, porque o Inter é melhor que o Juventude, foi melhor do que o Juventude. Mas sim, nós colorados que estamos muito confiantes com tudo que vinha acontecendo, temos que ligar sim um sinal de alerta, porque
O jogo contra o Nacional nos ligou esse sinal e o Inter tem que ser um pouco mais cuidadoso. Os jogos não vão se vencer ao natural, e sim tem que querer muito e estar sempre muito concentrado durante as partidas. O balanço contra o Juventude é muito positivo. O Inter vence, chega a 9 pontos, se coloca no pelotão de cima do campeonato, que é onde o Inter tem que estar durante toda a competição. Mas o jogo contra o Nacional, que a gente não conseguiu falar na semana passada, foi um jogo decepcionante e talvez seja um jogo de aprendizado para os colorados. É isso aí, a gente ficou realmente muito apreensivo com o que aconteceu com o Nacional, mas eu acredito que, pelo que a gente observou no jogo, né, o Inter recuperou e de 3-0 que estava perdendo, empatou nos 3-3. Não é satisfatório, como você falou, né, Fausto, mas na minha concepção, a gente pelo menos não saiu de uma tragédia que seria, né, perder do time em pleno estádio do Internacional. A Libertadores ela é uma competição de tiro muito curto, né? Não é que nem o Campeonato Brasileiro que tu pode ter esses tropeços. A Libertadores não perdoa muitas vezes, né? Tu vê, o Inter tá num grupo onde tem 4 equipes qualificadas: Internacional, Bahia, Atlético Nacional da Colômbia e Nacional do Uruguai. Os 4 são muito qualificados. Mas o Bahia, quando foi no Uruguai, venceu o Nacional. Isso botou pressão no Inter. E isso mostrou que o resultado não foi bom. Porque o Bahia foi a 7 pontos, com a vitória contra o Atlético Nacional. O Inter estagnou nos 5 pontos. O Atlético Nacional tem 4 pontos e o Nacional 1 ponto. Só que o Inter enfrenta o Atlético Nacional na Colômbia. Se o Inter tivesse vencido o Nacional, ia a 7 pontos. Podia voltar da Colômbia com uma derrota. Agora o Inter não negocia uma derrota na Colômbia. O Inter precisa empatar ou vencer na Colômbia para respirar, senão o Inter pode se complicar na Libertadores. É certo que o Inter, com seus desempenhos e seu futebol, colocou a régua para o Internacional muito acima do que era antes. A gente se acostumou a colocar agora o Internacional na prateleira de que briga pelos campeonatos e que compete por eles. Então a gente começa a ter a cobrança de um time que quer voar da maneira mais alta possível. Então, por isso que, apesar do contexto ser positivo, o resultado é muito negativo. Então, é isso aí, vamos estar apreensivos e vamos, né, seguir na torcida, né? Fausto, e dando seguimento com a nossa dupla Grenal, Grêmio de Mano Menezes empatou com Vitória. Como que foi esse jogo? Será que esse empate aí está condizente com o que se espera que o Grêmio comece a reagir ou realmente não está sem expectativa? Bom, eu já falei há alguns programas atrás, né, e acho que isso é uma verdade que às vezes ficou ofuscada por início de ano ou por aquela coisa da paixão pelo clube. O Grêmio não tem um time muito bom, né? A gente tem que ser realista com isso. O Grêmio tem carência em vários setores e fez contratações, e inclusive teve um programa que eu cito isso, fazendo um comparativo das contratações que tem que se elogiar no Internacional e as contratações que o gremista se empolgou sem lógica alguma. Então, isso é um reflexo do que é o Grêmio hoje. O Grêmio demitiu o Gustavo Quinteiros após aquele vexame contra o Mirassol e não tinha como segurar. Pode ser que os jogadores tenham feito corpo mole, pode ter diversos fatores e realmente era impossível segurar o Gustavo Quinteiros. O Grêmio optou por um treinador que é completamente diferente do Gustavo Quinteiros, que é o Mano Menezes. E isso não é uma coisa que o Inter não fez, porque o Inter, quando tira o Kudê e traz o Roger Machado, o Inter também trouxe treinadores opostos e deu certo. Não vou dizer que o Mano não vai dar certo no Internacional, porque no Grêmio, desculpa, porque pode ser que o Grêmio precise realmente dessa situação de defender mais do que atacar mais. E o Mano vai propor isso, já é muito nítido. Acho que o resultado contra o Vitória era o que a gente imaginava. Dificilmente a gente imaginava o Grêmio indo em Salvador e vencendo o jogo, muito pela situação atual. Mas é muito por isso que eu estava falando. O Grêmio tem problemas que são de estrutura do próprio time. O time é limitado. Não tem como a gente chegar aqui e dizer, não, mas o Grêmio tem que vencer o Vitória, porque a camisa... Blá, blá, blá. Mas se tu for olhar as opções do Grêmio, o Grêmio trouxe o belga lá, o Amuso, que não vai resolver grande coisa. O Grêmio tem um 10 que o Cristaldo é um cara que vive de lampejos, né? E o gremista se apaixona quando ele faz um lance, mas cai na real que 90% dos jogos ele não é, no mínimo, constante durante a partida. O Bright White, que para os gremistas era um mago da bola,
ele peca muitas vezes, assim como no Internacional, o Valência e o Borré não justificam o seu investimento. Mas o Grêmio tem, acho, talvez no Kiki Oliveira, que foi a contratação que veio do futebol americano, talvez seja o grande expoente técnico do clube, né? A grande diferença técnica que tenha o Grêmio nas partidas, porque de resto é um time comum ao extremo, né? Não tem vitória pessoal em quase nenhum setor contra os seus adversários. Eu citei até a contratação do Cuejar, que não vem jogando, como uma contratação que os gremistas fizeram porque a imprensa fez o Grêmio fazer essa contratação. Porque o Cuejar não jogava em alto nível na Arábia Saudita desde que saiu do Flamengo. E aí eu citei que era um Flamengo de 7 anos atrás que o Cuejar foi importante. Então, a contratação ela tem muito mais um peso pelo que a imprensa fala do que realmente pelo futebol. E aí vai também o desconhecimento da imprensa no caos que se torna o clube, porque a imprensa incendeia a ponto da torcida pedir aquelas contratações, pedir aqueles jogadores, a direção pressionada e sem autonomia suficiente para dar conta dessa pressão, acaba fazendo contratações que nem ela acredita. Duvido acreditar que o Alberto Guerra, ou o setor de inteligência das contratações do Grêmio, olhava para o Cuejar como o cara que resolveu o meio campo. Mas sim, o cara que ia acalmar a imprensa, acalmar aquele burburinho de time negativo e ia resolver esses problemas. Então, o Inter já não. O Inter foi muito consciente nas contratações. O Grêmio está pagando por isso. O Grêmio fez contratações que eram para acalmar o torcedor e essas contratações na vida real não são minimamente suficientes para fazer o Grêmio ser um time competitivo contra os grandes clubes do Brasil, que tem poder e tem esse setor de inteligência muito mais aguçado. A imprensa gaúcha é muito responsável por essas contratações que eu acho malucas, tanto o Inter quanto o Grêmio, muitas vezes, que não tem sentido e são simplesmente para acalmar o torcedor e dar uma tranquilidade de sonho para eles poder ficar mais tranquilos quanto às críticas. Então, o Grêmio tá pagando por isso. O Mano Menezes foi na coletiva e fala, né? Precisa entender que tem muito jogador médio no futebol brasileiro jogando, que às vezes o sistema tático, quando está um pouco mais ajustado, faz o cara médio virar bom jogador, mas a gente não pode esquecer que ele é um cara médio. Isso é uma regra. Um time bem estruturado faz o potencial desses caras crescer. Um time mal estruturado faz despencar. Agora, a gente não pode esquecer que são jogadores médios. Os grandes clubes têm... talvez o São Paulo tenha 2 caras que são acima da média, 3 talvez. O Flamengo aí foge um pouco da regra, tem um para cada setor. O Palmeiras tem jogadores, mas se tu for olhar num grande contexto geral, o Inter tem um cara que é diferente e tem um zagueiro que realmente é muito, tem um volante também, mas são caras que o Fernando, no caso, já é muito velho, o Vitão ainda é um jovem zagueiro, mas a gente tem que ser coerente, que realmente o time do Grêmio sobre o Grêmio é um time que está jogando pelo que realmente pode e tem que aproveitar agora o seu treinador para encaixar de uma maneira de ser mais reativa, porque o Grêmio dominante não vai existir nesse ano. Muito bem. E Fausto, dando seguimento, os destaques da rodada. Bom, eu vou tirar um só destaque, porque não tem como a gente vir aqui no programa e não falar o que foi o grande destaque. É o Flamengo, que passou o trator por cima do Corinthians, né? A gente não tomou conhecimento do que era o Corinthians na partida. A gente já fala há muito tempo que o Corinthians é um time que deixa a desejar em grandes momentos, é um time que tem seus problemas nos jogos que são importantes, visto que na Copa Libertadores, que era a principal competição do ano, o Corinthians fracassou, e fracassou contra o Barcelona de Guayaquil, que nessa semana passada perdeu para o Universitário do Peru, no Equador. Então, isso só mostra o quão fracasso foi a eliminação corintiana na Libertadores. Agora, falando do destaque, o Flamengo passou por cima, mas passou por cima não porque o Flamengo vai fazer isso em todo o jogo. O Inter foi lá e empatou contra o Flamengo. O Flamengo saiu para jogar contra o Vitória e venceu por 2-1. Porque o Corinthians toma 4, porque o Corinthians é um time desorganizado. É um time que, quando a sua estrela não consegue desempenhar, que é o Depay, parece que o time não joga. Parece que quando não tem o Garro no meio campo para dar um auxílio, o time não joga. E isso aconteceu. O Corinthians mostrou seus diversos defeitos e os seus supervalorizados jogadores que na prática são comuns. E o Flamengo mostrou porque que o Felipe Luiz é um treinador que é sim
o treinador que a gente mais tem que colocar como potencial de crescimento, talvez o potencial para se tornar um grande treinador, inclusive para ter sucesso em carreira europeia. Ele consegue fazer esse Flamengo ser muito dominante, com troca de posições, futebol extremamente ofensivo. O Flamengo não deixa de atacar. O Flamengo tem fome de fazer gol. Vence por 6-0 Juventude, agora vence por 4-0 Corinthians, com mérito. E eu falei no outro programa e vou falar de novo. O Flamengo ganha tudo esse ano se quiser competir para ganhar, porque não tem time no Brasil que consiga fazer frente para o Flamengo se o Flamengo estiver no seu melhor momento. Então, não tem como a gente, mais uma rodada, não destacar o grande desempenho do Flamengo e também comemorar a volta do Pedro, um centroavante que nós brasileiros temos que olhar com atenção, porque nós não temos outro 9 no Brasil, brasileiro, ou jogando na Europa, que tenha a qualidade técnica que tem o Pedro, que tenha a variedade de opções técnicas que ele tem. Ele consegue achar dribles curtos, passes, mesmo para um cara de 1,90 m, ele consegue ser esse cara muito criativo. Então o Pedro é sim uma notícia muito positiva na rodada, porque ele voltou de uma cirurgia muito séria e voltou muito bem. E a seleção brasileira tem que estar atenta ao Pedro, porque o Pedro é sim um dos caras que tem que estar nas próximas convocações da seleção brasileira. Então é Brasil, né? Copa do Brasil, Inter versus Maracanã, hoje no Beira-Rio, e CSA versus Grêmio amanhã em Alagoas. O Inter enfrenta o time Maracanã, né? Engraçado, né? Tem o nome do estádio Maracanã, mas é o time nordestino. E o Inter começa enfrentando esse time hoje no Beira-Rio, né? Então, eu acho que o Inter poderia usar esse confronto, digamos que de sorte no sorteio, para sim dar uma rodada no elenco. O Inter tem jogadores que estão numa sequência muito cansativa e tem que ser dado um momento de descanso para eles terem uma sequência mais saudável na temporada. Acho que esse é o jogo que o Inter pode dar uma acalmada, mas tem mesmo que com um time alternativo vencer e convencer contra o Maracanã no Beira-Rio. O Grêmio já enfrenta amanhã o CSA, que apesar de não ser um grande time, joga lá com a sua torcida, em Alagoas, tem toda aquela coisa e tudo mais. É um joguinho mais chato lá no Nordeste, então o Grêmio, por toda a situação que vive, tem que ir um pouco mais coerente para essa partida, né? Então, ainda assim, acho que o Grêmio tem tudo para trazer um resultado positivo e confirmar sua classificação no próximo jogo na Arena, mas acho que o Grêmio tem um caminho um pouquinho mais complicado nessa primeira semana de volta da Copa do Brasil. Eu vou aproveitar o gancho que eu tinha comentado antes do Pedro, na questão da seleção brasileira. A seleção brasileira está com fortes indícios de que o novo treinador vai ser o Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid, né? Então, eu acho um treinador que pode trazer muito para o futebol brasileiro. Acho que ele pode agregar muito, não só por ser um vitorioso nos clubes, não só por ser um cara respeitado mundialmente, talvez seja um dos treinadores mais campeões na história do futebol, não por isso, mas sim porque eu acho que a gente precisa de um choque de realidade, né? Talvez o Ancelotti seja essa figura. Talvez ele chegando aqui, vendo a bagunça que é a CBF, a voz dele, a imposição de um cara de fora tão respeitado mundialmente, faça a gente começar a ter alterações no nosso futebol brasileiro. Então, eu acho sim que, olhando por esse aspecto, seria muito importante a gente ter um treinador desse tamanho vindo treinar a seleção brasileira. Eu acho que o Ancelotti pode organizar coisas que não é papel dele, mas por ele ser o Carlo Ancelotti, pode ser que a gente esteja dando um passo para o caminho certo ali na frente. Continuando, Fausto, temos Champions League, Champions inicial de semifinal hoje. O que esperar? Bom, essa semana tem as duas semifinais, né? São jogos que realmente quem gosta de futebol, né? A gente tem aquela questão passional do nosso futebol brasileiro, porque é divertido ver os clubes que a gente tem vínculo emocional, mas os grandes jogos estão nessa fase de Champions League. Para quem gosta de futebol, para quem quer ver os melhores jogadores do mundo, é acompanhar esses dois jogos, né? A gente tem hoje um Arsenal, que é o vice, digamos, virtualmente vice-campeão inglês. Tem ainda disputa para saber quem vai ser o segundo colocado. O Liverpool já foi campeão lá. Mas o Arsenal enfrenta o PSG. O PSG é um caso curioso, né? O PSG ele abre mão de Neymar, Mbappé e Messi e chega, talvez,
da maneira mais sólida possível numa competição europeia, né? O PSG, que tinha como projeto ter esses grandes craques para ser campeão da Champions League, consegue chegar numa semifinal, estar entre os 4 melhores com chance de ser campeão quando não tem esses super craques. Muito mérito do trabalho do Luiz Henrique, e hoje a gente tem esse choque de 2 treinadores espanhóis, que são os treinadores, talvez o país que mais seja dominante no futebol mundial, é o futebol espanhol, é os espanhóis, e isso é prova nos times que chegam longe. O Arteta é espanhol, e o Luiz Henrique é espanhol, já foi campeão com o Barcelona, conseguiu fazer esse PSG ser destaque no futebol francês a temporada inteira, conseguiu fazer o Dembélé ser um jogador num nível que ele nunca tinha sido na carreira. Tem o Doué, que é um atacante que tem uma pegada brasileira, lembra muito mais o conceito Neymar do que o conceito Mbappé. Então é um time muito legal de ver jogar o PSG, assim como o Arsenal é. Um time que elimina o Real Madrid vencendo por 3-0 em Emirates Stadium, e um time que vai a Santiago Bernabéu e vence o Real Madrid de novo. Chega numa semifinal cheia de confiança para chegar nessa final de Champions League. O Arsenal, que nunca foi campeão, assim como o PSG, nunca foram campeões. Então, um desses dois vai ter a chance de novo de lutar pelo título contra. Aí, na outra chave, no outro lado da semifinal, a gente tem Barcelona, que é o time que mais me encanta, é o time que consegue fazer a gente ter prazer em assistir o tempo todo. O time do Hansi Flick, do alemão, que tem conceitos espanhóis e conceitos holandeses. Tá no clube do Barcelona, que é um clube que eu sempre elogio, sempre falo muito bem, porque é um clube que valoriza demais as suas canteiras, as suas categorias de base, famosa La Masia, com o destaque para Lamine Yamal, Gavi, Pedri, Ronald Araújo, outros jogadores que são crias do próprio Barcelona, e tem tudo para fazer um grande jogo contra a Inter de Milão, que talvez chegue para o jogo contra o Barcelona no seu momento mais conturbado no futebol italiano. A Inter era líder do campeonato italiano, era o time a ser batido, mas começou a tropeçar já fazem umas 2 semanas e viu a liderança do campeonato italiano ir para as mãos do Napoli, e viu também o seu time perder o clássico contra o Milan por 3-0 na Copa da Itália e ser eliminado. Então a Inter de Milão ela precisa fazer um grande jogo contra o Barcelona para mostrar que o time tem sua força. O favorito é o Barcelona por tudo que fez na temporada e por tudo que vem encantando, mas tem tudo para ser 2 semifinais históricas e uma final histórica, porque podemos ter sim uma final inédita na Champions League. Bom, mas é impossível eu não deixar de comentar sobre a homenagem que o nosso comentarista está realizando aí vestindo a camiseta do Santos. É um santista nosso colorado também aí. Eu por característica simpatizo muitas vezes com outros clubes, né? Eu tenho simpatia pelo Flamengo, tenho simpatia pelo Santos, por tudo. Eu acho que, na verdade, qualquer brasileiro que goste de verdade de futebol, que tenha a minha idade ou perto da minha idade, ele foi santista em algum momento de 2010, 2011, porque foi o time que a gente mais se animou a ver jogar no Brasil. Foi o time que, sim, o Neymar fez a gente começar a gostar de futebol. Começar a gostar não, né? Desculpa. Fez a gente se encantar por futebol naquele ano, né? O Santos fazia magia. E o Santos foi campeão fazendo magia. Então, Ganso, Neymar, Robinho na época, aquele time era realmente contagiante. A gente parava para assistir. Então, nada mais justo que sim, ter uma camisa do Santos, uma camisa do Neymar, inclusive, que é para mim um grande ídolo, e espero que ele consiga voltar a jogar em alto nível, porque eu sempre falo, nós brasileiros, nós que gostamos da seleção brasileira, a gente pode muitas vezes se irritar com o Neymar, não gostar de alguma coisa no estilo de vida e tudo mais. Só que na hora do vamos ver, o que a gente precisa é sim do Neymar com a camisa 10 resolvendo, porque o resto é muito abaixo dele. A gente pode pegar o melhor ano do Vini Júnior. O Vini Júnior é um cracaço de bola, joga muita bola. Tá no Real Madrid, mas o Vini não é perto do que é Neymar. Então, o Rodrigo é muito bom, mas não é o Neymar. Então, é o último remanescente que a gente tem de ser estrela, de ser craque. E não é eu que falo só. Tu pega as entrevistas do Vampeta, dos caras que jogaram com o Pelé, todos falam, cara, o Neymar jogaria naquela seleção, o Neymar seria destaque naquela seleção. Eu sairia pro Neymar entrar. Então, pô, tu vê esses caras entrando nisso e falando do Neymar desse jeito, por que nós temos que sempre ficar naquela, mas não foi melhor do mundo, é o craque que a gente tem e talvez não tenha por muito tempo. Então é momento de, sim,
torcer pela recuperação e que ele consiga jogar a Copa do Mundo, porque sem ele vai ficar muito mais difícil de ganhar essa Copa do Mundo. É isso aí. Agora, aproveitando o papo de Copa do Mundo, surgiu não, né? Saiu na imprensa europeia que o Brasil estaria colocando a sua segunda camisa da seleção vermelha. E aí gerou uma repercussão muito negativa, né? Porque ficou se usando que a Nike teria sido muito esperta em fazer um ano de eleição 2026 com uma verde, amarela e uma vermelha, porque venderia que nem água, né? Porque quem é Lula vai comprar vermelho e quem é Bolsonaro compraria a amarela. Com Então a certeza. Nike teria feito uma jogada de marketing nisso. Mas aí, como brasileiro que acompanha a seleção brasileira desde que nasci, eu acho um absurdo. Eu acho que a gente tem a camisa azul, historicamente, uma camisa que a gente... Inclusive o Galvão fez um discurso, e eu concordo com ele, muito sério no programa, que ele ficou muito irritado com isso. Eu acho que a gente tem que respeitar uma camisa que está com a gente desde a Copa de 38, se não me engano, que é a camisa azul. Então eu espero que com toda essa rejeição que vem tendo nesses últimos 2 dias, a Nike desista de fazer essa camisa vermelha e continue fazendo a azul. Inclusive no estatuto lá do Brasil, diz que não pode fazer uma camisa da seleção brasileira sem as cores da bandeira do Brasil. Então, eu espero que essa jogada de marketing, que sim é muito estratégica, fique com os dias contados e a Nike lance a camisa azul como segunda camisa da seleção brasileira. Sei que não tem nada a ver espero que não tenha nada a ver com questão política, porque a Nike é muito maior do que isso, mas eu acho que ela realmente foi muito inteligente em usar esse marketing, mas a gente tem que entender que o Brasil é uma seleção que é a maior campeã de todas as Copas, e isso não é que nem fazer uma camisa de seleção para um país como um país que não tem tradição alguma no futebol, e tu pode mexer nas cores à vontade, mas aqui não. Então espero que a Nike mude isso e continue com o verde e amarelo na camisa principal e o azul e branco na camisa secundária. E eu acredito que seja um tiro no pé, justamente, talvez, para o marketing, para mostrar a insatisfação da população e também um apelo, porque não ia ter venda. Não ia ter venda. Esse é o maior prejuízo da história da Nike, lançar uma camisa que vai contra as cores do Brasil. A nossa bandeira é verde e amarela, fica nítido aí, ou uma estratégia de marketing para mostrar e provar que não teria sucesso uma cor dessas, né, sendo lançada, tipo ofender as raízes da nossa bandeira. Mas, enfim, Fausto, eu quero trazer agora um momento muito especial, porque o nosso comentarista de esporte está fisicamente na cidade de Jaguaruna. Jaguaruna é uma cidade que fica em Santa Catarina, localizada entre Criciúma e Tubarão, e também dá acesso a praias paradisíacas como o Farol de Santa Marta e também outras praias, né, como Laguna. E nós vamos falar agora sobre essa novidade, que vai ter a inauguração do primeiro shopping de Jaguaruna, Fausto. E o nosso comentarista vai falar um pouquinho como é que está a sensação da cidade com essa grande novidade que inaugura nessa semana o Dunas Shopping, um shopping que está incrível, grandioso. Eu tive a oportunidade de conhecer por dentro. Vamos trazer essas informações e mais visibilidade para o nosso telespectador, mas é um momento, acho, histórico para a cidade e para a região. Conta um pouquinho para a gente como é que está aí a sensação por essa inauguração. Bom, todos sabem, né? Eu venho de uma cidade muito grande, né? Porto Alegre tem diversos shoppings, e a gente sabe o quanto isso é impactante para uma cidade pequena, né? O quanto isso movimenta, e movimenta de diversas maneiras, né? A questão atrativa para o centro da cidade, a questão até de imposição quanto às cidades pequenas que são ao redor, né? Tu tem um shopping, tu tem um a mais, um plus em relação a essas outras cidades. Então a expectativa é gigantesca, né? O shopping ficou há muitos anos, muitas vezes o pessoal, eu vinha para o Farol, via aquela construção muito grande, escutava o pessoal conversando, ficava sempre aquela expectativa, será que vai sair, será que não vai? Aí parece que nos últimos 2 anos eles realmente botaram para ferver, e ficou, a expectativa da cidade é muito grande quanto ao shopping, né?
Todo mundo fala que vai ser um shopping que vai ter um padrão muito elevado, vão ter salas de cinema, vai ser um shopping muito atrativo. A nossa expectativa é que o dia 2 chegue logo e a gente possa ir na inauguração e ver como é que ficou esse shopping. E sim, a cidade toda já abraçou a ideia do shopping e tem tudo para dar muito certo. É isso aí. Então, você, telespectador, que é da região de Jaguaruna, que acompanha a nossa programação da GTV, estamos aqui trazendo essa grande novidade para você ir lá desfrutar dessa inauguração. É um momento histórico, um momento especial, porque um shopping realmente ele é uma área de lazer para toda a família. Então, eu tenho certeza que vai ajudar a conectar gerações. Muitas vezes é o local, inclusive, da juventude, ir ver um cinema, se encontrar. Então, é realmente um momento onde traz essa conexão familiar e com a região. E também a expansão do comércio, porque é óbvio que um shopping ele atrai marcas, investimentos. Então, parabéns à organização do Dunas Shopping, parabéns ao seu João Luiz, que é o proprietário e idealizador desse grandioso projeto. Quero falar também, Fausto, que o shopping, me parece, ainda tenho que ter certeza, mas ele funcionará de segunda a segunda, das 10 da manhã às 10 da noite. Então, pessoal que não tem, né, muita atividade no final de semana, o shopping vai ser um lazer, né, de toda a população. Um novo conceito para a cidade, né? Obviamente, eu não sei se todo mundo que assiste tem a experiência de morar em uma cidade pequena, uma cidade mais interiorana como eu tenho, mas para trazer um pouco de como é a vida, a gente se acostuma aqui com as coisas mais pausadas, né? Então, o comércio tem um horário de manhã, tem um horário à tarde, e no final do dia se encerra o comércio na cidade, tem pausa para almoçar. Então, o shopping vai trazer um boom, uma alteração que sim faz muito bem para as cidades e faz muito bem economicamente para os lugares, né? A gente sabe que loja aberta é sinônimo de movimentação, né? E ter um shopping aberto, digamos que de segunda a segunda, como é nas grandes cidades, é sim uma coisa muito interessante para uma cidade que não está acostumada a isso. Então, pode ser sim uma alteração em diversas coisas, pode ser, digamos que, um boom em diversos outros segmentos, diversas outras lojas façam alterações para se encaixar também nesse modelo de cidade de cidade maior, de comércios mais ativos por muito mais tempo. Ó, e vou trazer mais uma informação, mais de 25 mil pessoas estarão no Novo Sucesso em Jaguaruna. Ó, a inauguração do Dunas está chegando no dia 2 de maio. Jaguaruna recebe o primeiro shopping center da cidade, um novo espaço para compras, lazer e entretenimento. Com até 25 mil habitantes e um fluxo turístico expressivo, a cidade se fortalece como um polo de oportunidades. Agora é a hora certa de investir nesse shopping, né? É a grande novidade. E aqui a gente vai trazer um pouquinho aqui, ó, do seu João Luiz, que é o idealizador desse grande shopping, ó. Vamos mostrar aqui algumas imagens de como ele está por dentro, com um elevador panorâmico, salas de cinema. Olha que lindo que você vai encontrar no Dunas Shopping. Olha lá, seu João Luiz, que é o idealizador. Olha, esse homem está registrando história na região. Parabéns. É isso aí, Fausto. Então, se preparem, logo, logo estarei aí também para trazer um pouquinho de tudo que aconteceu e como que está esse shopping, essa grande novidade. Então, segue aí, quem quiser também seguir Dunas Shopping Jaguaruna. Então, Fausto, essa super novidade, a gente fica muito feliz porque é vendo exatamente ações que fomentem o nosso comércio, a nossa indústria, as famílias. Então, tudo isso é uma relação, é uma conexão importante. A gente sabe que Jaguaruna também tem aeroporto, então conecta. O shopping de Jaguaruna, Dunas Shopping, ele é bem na avenida principal, que quem pega para ir para o Farol de Santa Marta vai passar pelo shopping. Então, olha, vai ter muita atividade. Não, a localização dele é ótima, né? Centralizado,
é o meio do caminho de muita gente, porque Jaguaruna é uma cidade um pouco diferente das demais, né? Ela não é uma Jaguaruna não é uma cidade que se povoa em lugares concentrados, ela é muito dispersa, né? Ela tem um centro, e aí tem um espaço gigante, tem a praia, aí tem mais um espaço gigante, tem outra praia, então ela acaba distribuindo muito essa galera, mas o shopping está exatamente num lugar, estrategicamente falando, que é o centro da cidade. E para chegar no lugar mais turístico da região, que é o Farol de Santa Marta, obrigatoriamente os turistas terão que passar pelo shopping de Jaguaruna. Então, tem tudo para ser uma grande movimentação na cidade, um grande aditivo aí nas operações de Jaguaruna. Eu posso até afirmar que vai ser o coração de Jaguaruna, onde vai concentrar, vai reunir a população. Como tu acabou de dizer, como ela acaba sendo um pouco dispersa, o shopping vai ser esse coração, essa reunião de toda a população. E a gente lembrando, né, nós estamos chegando véspera do inverno, já estamos no outono, e a gente sabe que com chuvas, o melhor lugar para a gente poder circular é no shopping. Então, aí uma super dica especial, inclusive junto com o nosso comentarista de esportes, porque ele está localizado lá na cidade de Jaguaruna. Parabéns para a cidade de Jaguaruna por esse grande presente que a cidade recebe. Meu comentarista, então, deixamos aqui uma mensagem, te aguardamos na quinta-feira, né? Quinta-feira que é feriado, né? Para todo o Brasil, né? O Dia do Trabalhador, mas nós estaremos aqui trabalhando. A gente não faz feriado no Dia do Trabalhador, não dá certo, é isso aí. Não, nos vemos na quinta-feira, né? Sorte para o Internacional, sorte para o Grêmio contra o CSA também. Espero que a gente esteja na quinta-feira fazendo um programa alegre com 2 vitórias e tirando essa nhaca que está sendo o Grêmio e também vendo se o Inter consegue meio que se estabilizar depois daquele susto que foi o jogo contra o Nacional. A expectativa é muito grande e temos tudo para quinta-feira estar falando também de Champions League, né? Eu citei aqueles duas semifinais que são realmente fantásticas. Espero que a gente esteja falando de 2 grandes jogos na quinta-feira e elogiando as suas atuações. Um grande abraço e nos vemos na quinta-feira. Então, muito obrigado, nosso comentarista de esportes que irradia, que aquece o nosso jornalismo aqui toda semana, nas terças e nas quintas. Então, um beijo grande, Fausto. Não saia da telinha, nós vamos para um breve comercial, já voltamos com o Clima Tempo, para você se prevenir com o clima. E vamos ver como está o clima também lá em Santa Catarina. Um beijo grande, Fausto, até quinta-feira. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah. Mega divertido, mega colorido. Você já viu, é tão macio que escorrega no papel. Parece um arco-íris mega colorindo o céu. Eu mega amo desenhar, eu mega adoro pintar. Eu mega quero colorir e me mega divertir. Linha Tris Mega, pra colorir, desenhar e aprender de um jeito mega divertido. Estamos de volta dos comerciais e agora eu quero trazer também, antes de entrar no Clima Tempo, essa super novidade. Eu quero parabenizar aqui no nosso Jornal AG News esse grande empresário, esse grande empreendedor, que é o Rodrigo, que é o Maluquinho, conhecido como Maluquinho, que é proprietário da agência Joker.
JKR. Joker é uma das maiores agências do sul do Brasil. E hoje terá a inauguração da nova sede, que está lindíssima. Nós vamos trazer também aqui depois os melhores momentos, um pouquinho dessa agência linda e dessa festa radiante, que é a inauguração desse grande trabalho que marca esse momento da Joker. Uma agência que atua com grandes marcas. Então, a gente pode olhar aqui para vocês terem uma ideia, Shopping Moinhos, o nosso querido Ronaldinho Gaúcho. Ó. Sozinho, 1001, 1002, 1003, 1004, 2005. Sozinho, rolezão, parceiros, amigas. Vem, Ronaldo, vem. Aqui para vocês verem uma campanha nacional da Buser com Ronaldinho Gaúcho. Trabalho da Joker. Trabalho da Joker, da agência Joker. Então, aqui você tem e acompanha, a gente vai trazer, mas a gente queria registrar e parabenizar esse grande trabalho do Rodrigo, que é o proprietário da Jokers, agência Joker, e nós estaremos na inauguração e esse momento histórico e muito importante da agência Joker. Então, um beijo grande e parabéns hoje essa grande inauguração que acontece em Porto Alegre, aqui no bairro Moinhos de Vento, onde ficamos localizados. Aqui no Moinhos de Vento. Então, agora nós vamos para o clima-tempo, porque o nosso telespectador também quer se preparar para, né, tudo que vai acontecer. E dando seguimento no clima-tempo, nós temos Porto Alegre nesta terça-feira com 21 graus de temperatura, 20 Santo Ângelo, 22 Uruguaiana e 18 Bagé. Já temos uma temperatura mais amena, né, mais compatível com o outono. Podemos observar pelo mapa que todo o estado do Rio Grande do Sul segue com tempo firme e seco em toda a região. Vamos ver como está Santa Catarina, né? A região do nosso comentarista de esportes. Nós temos Florianópolis com 25 graus de temperatura, 18 Chapecó, 17 Lages, e podemos observar que também segue com tempo firme e seco em toda a região de Santa Catarina. Muito sol lá na região de Jaguaruna também. Vamos aqui para o estado do Paraná. Temos 21 graus em Curitiba, 24 Londrina, 22 Cascavel, tempo firme e seco também em toda a região do estado do Paraná. Então, nós temos uma terça-feira, né, com uma trégua de chuva em toda a região sul do Brasil. Vamos, então, amanhã, na quarta-feira, o que esperar no clima? Vamos ver. Então, amanhã, na quarta-feira, teremos Porto Alegre com 20 graus, 20 Santo Ângelo, 21 Uruguaiana, 19 Bagé, seguindo tempo firme e seco em toda a região do estado do Rio Grande do Sul. Então, dá para aproveitar, vai ser uma semana muito boa, semana que dá início, né, ao mês de maio e Dia do Trabalhador. Vamos ver como é que vai ser. Seguindo nesta quarta, 24 graus em Florianópolis, 20 Chapecó, 16 Lages, mantendo a temperatura na região do estado de Santa Catarina, e segue tempo firme e seco. Estado do Paraná, 19 graus em Curitiba, 21 Londrina, 21 Cascavel, também seguindo tempo firme e seco, possibilidade de nebulosidade, algumas nuvens no céu. Apenas isso, tempo firme em toda a região sul do Brasil. Vamos para quinta-feira. Quinta-feira teremos Porto Alegre com 22 graus de temperatura, 24 Santo Ângelo, 22 Uruguaiana, 20 Bagé, seguindo tempo firme e seco em Porto Alegre, toda a região, né, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Aqui em Santa Catarina temos 24 graus em Florianópolis, 21 Chapecó, 17 Lages, também seguindo tempo firme e seco em toda a região de Santa Catarina. Vamos para o Paraná, 20 graus em Curitiba, 21 Londrina, 21 Cascavel, seguindo tempo firme e seco. Gente, dias especiais de muito sol, uma temperatura muito agradável, amena, aqui na programação. E vamos, então, quinta-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, feriado, nós estaremos aqui trabalhando. Mas vamos ver o que nos reserva na sexta-feira, no tempo. 23 graus em Porto Alegre, na sexta, 21 Santo Ângelo, 21 Uruguaiana, 17 Bagé,
já observamos uma frente entrando com possibilidade de chuva na fronteira divisa com Rio Grande do Sul e Uruguai. Vamos ver aqui, Santa Catarina, teremos 25 graus em Florianópolis, 22 em Chapecó, 17 Lages, tempo firme e seco também em toda a região, possibilidade de nebulosidade apenas. Mas tempo firme para essa inauguração desse grande shopping que vem para alegrar, né, e contagiar, para ser o coração da cidade e da região ali, da região próximas a Jaguaruna. 20 graus em Curitiba, 22 Londrina, 22 Cascavel. Então, no estado do Paraná, tempo firme e seco também na sexta-feira. Então, encerramos mais um Clima Tempo, encerrando também mais o nosso Jornal AG News e aguardamos você na quinta-feira. Muito obrigado a todos os telespectadores que estiveram conosco aqui junto conosco. E continue aqui na programação da GTV. Um beijo grande.